meu querido, fala minha querida, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula aqui no canal da Nova Concursos. Provavelmente, se você está assistindo a essa segunda parte do nosso evento para a Embasa, né, a redação perfeita, a redação nota máxima, parte 2. Prof, por que este parte 2? Se você bem lembra, no começo da semana nós tivemos um evento, mas infelizmente no meio do evento acabou a energia na cidade aqui da Prof e nós não conseguimos retornar e finalizar a transmissão naquele momento porque demorou para voltar realmente a energia. Problemas assim acontecem, né? Fazer o quê? Mas para que vocês não saiam prejudicados, eu estou gravando esta aula agora, neste momento, e esta aula que você está visualizando, ela está sendo lançada como uma estreia. Não significa que a aula está acontecendo neste momento. A prof já gravou, porque a Nova estava com muitos eventos no mesmo horário, então não deu certinho de fazer a transmissão ao vivo para finalizar. Por isso a prof gravou em outro momento e esse evento está sendo transmitido para você agora em forma de estreia. Então eu não vou conseguir, durante o evento, passar aqui, por exemplo, pelas mensagens de vocês no chat e responder, tá? Mas farei um esforço, estarei ali logada e responderei pelo chat, por mensagem escrita para vocês as dúvidas que surgirem, ok? Então a aula da prof, eu vou tocar direto, mas estarei no chat para responder as dúvidas que surgirem em relação ao conteúdo, beleza? O que nós faremos agora nesta aula para finalizar este evento, meus queridos? Eu vou relembrar rapidinho com vocês só os momentos que a prof trabalhou no evento anterior e daí a prof já vai para a redação, tá? Então, num primeiro momento, a prof trabalhou com o tipo de texto que é exigido que vocês construam dentro da situação de prova, que é uma dissertação argumentativa, que ela tem que estar dentro da extensão de 20 a 30 linhas, como é que se organiza uma dissertação argumentativa, com introdução, desenvolvimento, conclusão, apresentação dos argumentos. Falei da questão do aproveitamento das linhas, falei da questão do rascunho que vocês terão disponível. Deixei muitas dicas para vocês realmente usarem o rascunho, mas lembrarem que precisam passar para a versão definitiva, porque é somente a versão definitiva que será corrigida. Depois a prof apresentou mais dicas ainda em relação ao tempo de prova, que o ideal é que vocês construam essa redação, rascunho e versão definitiva em 1 hora, porque senão a parte, né, final da sua prova, a segunda parte da sua prova, a outra parte, que é a parte das objetivas, ela será prejudicada, provavelmente, ou você não conseguirá responder questões, ou terá que chutar, ou então até mesmo vai ter que fazer a redação direto na versão definitiva, se você não faz uma boa gestão do seu tempo lá no dia, e realmente é desesperador, tá? Trabalhei com vocês com os critérios de correção. Depois, na sequência, eu relembrei os motivos para zerar, o que vocês não podem fazer, porque senão vão zerar a redação. Relembrei com vocês rapidamente aqueles temas possíveis de serem o assunto da sua prova de redação, da proposta, que a prof já fez em um evento aqui para a Embasa, tá? Listei todos os temas para vocês, fiz uma breve explicação mesmo sobre cada um, olha lá. Se você não assistiu a esse evento, este evento está aqui dentro da playlist Embasa, então é só buscar. A prof tem um evento de mais de 1 hora só explicando sobre essa questão da estrutura do edital, um evento de mais de 1 hora só falando sobre esses temas possíveis, a primeira parte desta aula, redação nota máxima, e agora este momento, tá? Muito bem. Depois eu trabalhei com vocês o porquê que a prof focou mais em temas de aspectos relacionados ao meio ambiente, ao eixo meio ambiente, devido a informações que estão dentro do próprio site da empresa. E apresentei para vocês a proposta, que a prof escolheu, o tema que escolhi para organizar o texto completo, que é o tema responsabilidade socioambiental. Logo na sequência que a prof apresentou para vocês a proposta, eu destaquei que informações eu recuperei para fazer aquele levantamento do que eu sei sobre responsabilidade socioambiental, porque é a partir do que eu sei, dos conhecimentos que tenho, que eu vou conseguir construir o meu texto, ok? Relembrei da Agenda 2030 no Brasil, quais são os objetivos, destaquei todos os objetivos que têm relação com responsabilidade socioambiental, relembrei com vocês a definição do que é responsabilidade socioambiental,
Fui retomando todas as informações, falei para vocês voltarem àquele evento dos temas e irem até aquela parte que a Prof traz as informações sobre responsabilidade socioambiental, e fiz um levantamento de tudo que as empresas, as instituições, os órgãos podem fazer para que a responsabilidade socioambiental realmente seja alcançada, seja praticada, que o desenvolvimento sustentável realmente aconteça. Então, listei para vocês algumas ações, não são todas, algumas que eu recuperei de momentos dos meus estudos. Falei sobre o uso de energia renovável com vocês, reciclagem, logística reversa, diminuição do uso da água, esgoto e saneamento, reflorestamento, ações de educação para a população e também a questão de que uma empresa que não faz testes em animais também apresenta essa questão da responsabilidade socioambiental. Destaquei que nós não podemos usar todas as informações que vêm à nossa cabeça naquele momento para construir o texto. Por quê? Porque nós precisamos ter a capacidade de seleção. E mencionei para vocês que eu selecionei logística reversa e esgoto como os meus 2 argumentos para falar, para trabalhar a questão da responsabilidade socioambiental. E para essa questão da logística reversa, eu recuperei exatamente informações sobre o tema como nós lidamos, como a nossa sociedade lida com o lixo eletrônico. Qual é o problema que está envolvido a este tipo de resíduo? Relembrei daquela informação de que o Brasil é o 5º maior país produtor de lixo eletrônico no mundo. Relembrei aquela informação bem chave de que só 3% do lixo eletrônico da América Latina é reciclado, tem a destinação correta. Então, fui selecionando. Por que selecionei logística reversa e a questão do saneamento e do esgoto? Porque eram as duas ações sobre as quais eu tinha mais informações para falar, para demonstrar que sim, são ações que buscam, que visam a aplicar a questão da responsabilidade socioambiental e que eu tinha realmente condições de apresentar dados sobre que eu tinha capacidade de apresentar explicação, causa, consequência, que é a forma que nós utilizamos para construir uma redação, ok? Muito bem, Prof fez essa recuperação, mostrei até mesmo para vocês todos os sites que a Prof foi buscando um pouco mais de informação durante a montagem dessa redação. Quando nós estamos em situação de preparação, é importantíssimo que antes de qualquer tipo de momento, né, que você pare para escrever, para produzir uma redação sobre determinado tema, determinado assunto, que você pesquise realmente. Porque o único dia que não tem possibilidade de pesquisar sobre o tema é o dia de prova. E se você pesquisa e produz muitas redações no momento da preparação, as chances de, no dia, aparecer um tema que realmente você já tinha feito, né? Uma redação completa ou um tema que tem relação com outro assunto que você já escreveu, elas são bem maiores, tá? Falei sobre o novo marco regulatório de saneamento, que dá para nós fazermos uma ponte lá com a questão do saneamento, né? Da questão do esgoto. Falei também um pouquinho com vocês que eu busquei a própria definição do que era, que eu sempre tenho aberto o dicionário de sinônimos para que as palavras não fiquem repetidas, que fui buscar informações governamentais sobre, fui buscar inclusive informações sobre essa questão do marco, que tem como um dos objetivos, uma das metas, né, do novo marco legal de saneamento, é que até 2033, 90% da população tenha coleta e tratamento de esgoto nas suas cidades, o que não acontece agora, tá? Porque olha o que diz aqui, ó, nessa informação, ó. 104 milhões de pessoas, quase metade da população, não tem acesso à coleta de esgoto. E depois aqui fala também sobre a questão de mortes e internações que ocorrem todos os anos por falta de saneamento básico, tá? Ok, perfeito. A partir disso que a Prof fez no levantamento, eu comecei a construir a minha redação, que resultou neste texto aqui, meus queridos. Se você vem olhar, está escrito rascunho aqui, ó, no fundo, na marca d'água, tá? Prof, você fez no rascunho, entregou no rascunho? Era porque a Prof só tinha essa versão impressa da folha de redação. Mas no dia você já sabe, eu já destaquei inúmeras vezes, você monta o seu rascunho, passa limpo na versão definitiva, que tem a sua identificação como candidato e tem o restante do gabarito para as questões objetivas, tá? Ficou aqui dessa forma, era porque a Prof não tinha realmente a folha sem a marca d'água de rascunho que a banca deixa. Ok, olha como a Prof organizou e estruturou esse texto, que é a minha indicação para vocês.
Eu organizei esse texto em 4 parágrafos, meus queridos. A minha indicação é essa. Por quê? Porque em 4 parágrafos você aborda 2 argumentos. E foi isso que nós selecionamos lá atrás. Nós selecionamos falar de logística reversa e da questão de esgoto em relação a saneamento básico. O primeiro parágrafo aqui é o parágrafo de introdução, ok? Parágrafo de introdução. Esses 2 parágrafos que estão aqui são os parágrafos de desenvolvimento, ok? São os parágrafos de desenvolvimento. Parágrafo 1, parágrafo 2. E este parágrafo final aqui é o parágrafo de conclusão. Prof, toda dissertação argumentativa precisa ter uma introdução, desenvolvimento, conclusão? Com certeza absoluta, faz parte do gênero, é isso que caracteriza o gênero. Fechou? Vamos fazer a contagem de linhas. A prof dedicou 6 linhas para a introdução e depois para cada um dos parágrafos que seguem, eu consegui neste texto estabelecer uma média de linhas. Os 3 parágrafos da sequência têm a mesma quantidade de linhas, tá? Quantos, prof, que ficou? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Cada parágrafo aqui, ó, está com 8, ó, confirmando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Depois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui na conclusão também. Prof, nossa, ficou perfeito o seu. E aí, se eu não fizer isso, o que vai dar problema para mim? Você precisa ter média de linhas no seu texto. Logicamente, a introdução ela pode variar de 5 a 7 linhas. Cada parágrafo de desenvolvimento pode variar de 7 a 9 linhas. Estourando 10, mas isso já é bem assim perigoso, porque já demonstra que você falou muito mais de um argumento do que falará do outro, porque se você ocupa 10 para 1, o outro será prejudicado. E o desenvolvimento ele tem que estar bem equilibrado, porque os 2 argumentos eles estão no mesmo nível de importância. Você precisa mostrar para o seu corretor que você sabe tantas informações quanto sabe de um, quanto sabe de outro, tá? E a conclusão, ela tem que estar com uma extensão próxima do que está a introdução, um pouquinho maior. Por quê? Como nós estamos falando de responsabilidade socioambiental, e infelizmente a nossa sociedade não atingiu ainda o nível máximo, né, de ações que realmente tem um cuidado, tem uma preocupação com o social, com os impactos sociais, com os impactos ambientais, há um problema, há um desafio. Para quê? Para que as ações realmente sejam efetivadas, sejam ampliadas, entrem em ação realmente, para que nós consigamos diminuir essas desigualdades, tanto as desigualdades sociais, quanto garantir realmente a preservação do meio ambiente e diminuir os impactos ambientais. Então, isso é um problema. Se é um problema, porque nós não atingimos o estado, né, maravilhoso, e realmente nós temos ainda muitas consequências por não ter, por exemplo, um tratamento de esgoto, né, para todos na nossa sociedade brasileira, a nossa conclusão, ela pode apresentar uma solução. Prof, a redação, eu vi que toda a explicação que a senhora deu nos momentos anteriores, eu assisti os outros eventos, parece muito com a redação do Enem. É igual à redação do Enem? É muito parecida com a redação do Enem. Só que você precisa lembrar do seguinte: para que você apresente uma solução, que é o caso que nós colocamos aqui na conclusão, você precisa ter um assunto que tem um problema. Um assunto que é um problema, um assunto que apresenta desafios. Senão, você não consegue apresentar solução. Lá no Enem, é obrigatória a apresentação de uma solução, porque todos os temas que são selecionados pela banca organizadora do Enem são temas que são problema. Então, dá o encaixe certinho para a questão da quinta competência que obriga e que avalia a organização de uma solução, a apresentação de uma proposta de intervenção, tá? Agora, em concurso público, você precisa fazer essa análise. Não é uma obrigação apresentar uma proposta de intervenção. Você pode apresentar? Pode. Quando? Quando o tema é um problema, quando o tema traz desafios, apresenta desafios. Há situações de concurso público que a banca, prof, exige colocar propostas de intervenção? Sim. Normalmente, daí as bancas colocam assim, apresente medidas para, tá? Fica com essa informação dentro do enunciado. Beleza. Organizamos então em 4 parágrafos, tá? Desenvolvimento 1, desenvolvimento 2. Aqui vamos discutir o argumento 1, que é a logística reversa, e aqui vamos discutir o argumento 2, que é a questão do saneamento. Observe, por favor, outro detalhe. Olha a estética textual. O que é a estética textual?
A letra, meus queridos, ela tem o mesmo tamanho do início ao final. Ficou uma letra apertada porque a prof escreveu bastante, realmente. Inclusive, até na conclusão, tive que tirar um pedacinho. Vou mostrar para vocês qual foi o pedacinho que eu tirei, porque não teria espaço para. E lembre que você não pode escrever para além das 30 linhas que estão ali. Do contrário, seu texto, né, que foi passado ali para depois da linha de número 30, ele será desconsiderado da parte da correção. Prof, se eu escrever menos de 20, não será nem corrigido, porque o limite é entre 20 e 30. Prof, eu posso escrever o texto com 25 linhas? Pode, gente. Entre 20 e 30, qualquer quantidade de linhas vale. Você não pode escrever menos de 20 e mais de 30, ok? Beleza. Tem, então, uma letra, um traçado de letra que segue um padrão. Eu não comecei com uma letra enorme e quando vi que não iria caber tudo que eu escrevi, daí eu diminuí. Temos um recuo no início de cada um dos parágrafos aqui, meus queridos, para indicar para o meu corretor que ali começa uma nova estruturação do pensamento, que ali eu mudo um pouco o tom da minha discussão sobre o tema. Eu tenho respeito ao limite de margem, meus queridos. Olha aqui, a prof respeitou o limite. Eu respeito tanto no início das linhas quanto no final das linhas. Isso é super importante. E por essa divisão de linhas que a prof fez ali, você percebe que o texto está equilibrado. Você consegue observar realmente que todas as informações foram tratadas assim com a mesma quantidade todas as partes foram tratadas com a mesma quantidade de informações. Ok. Agora vamos parágrafo por parágrafo, identificar o que você precisa colocar em cada uma das partes e a prof vai dando todas as dicas e mostrando para vocês aquela questão lá da coesão, coerência, onde é que eles avaliam coesão e coerência, prof? Onde é que eles avaliam, em que parte da redação que eles avaliam a questão da informatividade, da argumentação que falava lá, ou em que ponto, prof, que eles avaliam aquele tópico que falava de atendimento à proposta e atendimento ao gênero textual. Só nesse primeiro momento ali da questão estética, você já está sendo avaliado em relação à questão do atendimento ao gênero textual, porque a forma que a prof organizou ali em parágrafos com recuo, temos 4 parágrafos, respeitei toda a questão da estética, escrevi o texto em prosa, né, não escrevi uma letra de música ali, não escrevi uma receita, não escrevi um poema, que são, né, a música e um poema, por exemplo, são estruturados em verso, aquilo já me dá pontos para a questão da adequação ao gênero, tá? Agora, nós precisamos observar pela escrita se realmente tudo enquadrou. Vamos lá. Responsabilidade socioambiental é definida como o compromisso que as empresas e organizações assumem pensando em ações para a preservação do meio ambiente e da sociedade. Ok, aqui nós fechamos o primeiro período do meu texto, meu povo, tá? Vamos elencar aqui introdução do texto. O que contém essa introdução do texto da prof? Lembra que o tema é responsabilidade socioambiental. Escreva uma dissertação argumentativa sobre responsabilidade socioambiental. O que a prof fez nesse primeiro momento, meus queridos? Eu fiz uma contextualização aqui, uma contextualização. Nessa contextualização, eu usei de uma estratégia de introdução do texto muito simples, que é definir. Eu defini o que é responsabilidade socioambiental. Então, eu fiz uma contextualização do tema, tá? Aqui nós temos a apresentação do tema. Olha a palavra-chave aqui, ó, responsabilidade socioambiental. Você precisa pegar essas palavras que são centrais dentro da apresentação lá do tema, e isso é uma forma de ter manutenção temática dentro do teu texto, porque daí mostra que você está falando realmente, está versando, está argumentando sobre o assunto que foi exigido ali, tá? Que foi apresentado. Então, eu fiz uma contextualização. Usei 3 linhas para isso. Depois, preste bem atenção, nós temos um fechamento de período aqui e outro fechamento de período aqui. Então, em 6 linhas, nós temos segmentação para passar de um para outro elemento que precisa estar em uma introdução. Prof, essa é a única forma de introdução que existe? Não. Inclusive, eu tenho até um material, gente, um dia ainda quero fazer uma aula e deixar lá no nosso canal com essas informações. Já que falei de canal, gente, vou deixar aqui, ó, a minha rede social para vocês acompanharem o trabalho da prof. Estava esquecendo disso, tá? E olha lá, o Instagram da Nova, gente, para vocês também correrem lá e estarem atentos a todas as informações. Ok, então
Então, um dia ainda quero colocar isso lá no meu canal, sabe? No nosso canal particular. Eu tenho material que são 18 formas de iniciar uma dissertação. Uma delas, que eu apresento essa porque eu acho muito simples, porque é muito fácil você definir, né, o tema, é essa aqui, tá? Então, é algo que vem fácil à sua mente lá e concretiza com aquilo que é exigido. Beleza, então, afirmei que responsabilidade socioambiental é definida como o compromisso que as empresas e organizações assumem pensando em ações para a preservação do meio ambiente e da sociedade, porque é socioambiental. Então, ela também tem que ter ação pensando no social, nos indivíduos, na diminuição das desigualdades e também tem que ter ações pensando na diminuição do impacto ambiental. Ok, isso é a contextualização, apresentei o tema. Daí, na sequência, a prof. Iniciou um novo período com a seguinte informação. Variadas são as maneiras de contribuir para o desenvolvimento sustentável. O que a prof. Fez aqui? Eu apresentei a tese, eu apresentei o meu posicionamento sobre. Na primeira parte eu disse que responsabilidade social é isso. E que são, no próximo estrutura, e que são muitas as maneiras de que uma empresa, uma instituição, uma organização podem ter ações que visam a responsabilidade socioambiental. Então, não tem desculpa. É muito difícil. Demanda muito tempo aplicar isso na minha empresa. Eu sou uma empresa pequena, então não tem como fazer essa ação da logística reversa. Ou eu sou uma empresa muito grande, não tem como. Não. Variadas são as formas. Se são variadas as formas, então provavelmente tem uma que se encaixa para o seu contexto, para a sua instituição, para a sua organização, para a sua empresa. Então, afirmei aqui. Eu afirmei que variadas são. Se eu afirmei, se essa é a minha tese, agora eu preciso fazer o quê para comprovar, para continuar dissertando? Eu preciso mostrar pelo menos duas, que é o que cabe aqui para nós discutirmos, tá? Daí, olha lá. Nesse sentido, é importante destacar como as práticas de logística reversa e de tratamento de esgoto propiciam este tipo de crescimento. Que tipo de crescimento, gente? A questão do desenvolvimento sustentável que foi apresentado ali. Preste atenção que agora a prof já falou como crescimento, desenvolvimento sustentável. Aqui eu já tinha falado com a noção de preservação. No mesmo parágrafo eu tenho 3 formas de dar nome para o mesmo e não repetir. Lembra que a repetição ela é penalizada dentro da sua estrutura textual. Olha aqui o conector. Nesse sentido, devido a este fato de que são variadas as formas de contribuir para o desenvolvimento, é importante, você pode usar, gente, toda essa estrutura aqui, para o teu texto lá também. Daí você vai mudar quem? A informação final. Porque como o tema era responsabilidade socioambiental e aqui a prof escolheu falar sobre logística reversa e tratamento de esgoto, lá você vai adaptar as suas ações, né, os seus argumentos para o tema. Vamos lá então. Quais são? Nesse sentido, é importante destacar como as práticas de logística reversa, argumento 1, e de tratamento de esgoto, argumento 2, propiciam esse tipo de crescimento. Então, perceba que nós temos uma manutenção do tema aqui, Quando a prof usou nesse sentido, quando eu usei os sinônimos, tudo isso, gente, está contribuindo para a coesão textual. Para mostrar para o meu corretor que eu estou dando sequência, que eu estou avançando na abordagem do tema. 6 linhas divididas em 3 períodos. É maravilhosa essa divisão, porque daí você sabe certinho que no primeiro período você contextualiza, no segundo período você coloca a tese, que é a sua posição sobre, e no terceiro você apresenta os argumentos. E outro detalhe, você viu que a tese, a sua posição sobre, a opinião, o posicionamento, não foi apresentado com eu sei que variadas são as formas de contribuir. Não, a prof só fez a afirmação. Isso é afirmar, isso é argumentar de maneira impessoal, ok? Beleza, agora conforme o que nós passamos aqui na introdução, nós precisamos abordar no próximo parágrafo de desenvolvimento quem? O argumento práticas de logística reversa, porque a introdução ela funciona como as coordenadas de um GPS. Então, primeiro tem que fazer esse passo para depois o outro para chegar ao destino final, tá bem? Ok, vamos lá então. Inicialmente, olha aqui a presença de conector. Inicialmente, vale destacar que você pode usar essa estrutura que está em vermelho aí para apresentar
a fundamentação para o argumento. Como que a prof fez? Aqui eu fiz de uma maneira um pouco inversa do que eu normalmente indico para os alunos. Normalmente a minha indicação é a seguinte: no início do dos parágrafos de desenvolvimento, no primeiro período você sempre faz uma retomada do argumento. Então, retomar o argumento seria falar de logística reversa diretamente, apresentando o que é logística reversa com outras informações. Só que aqui eu usei de uma outra estratégia, porque eu tinha aquela informação decorada, eu tinha aquela informação chave de que só 3% do lixo eletrônico na América Latina é descartado de forma adequada ou tem, né, um destino correto. Ok, então eu quis usar isso, mostrar já para o meu corretor de início que eu tenho prova, dados concretos para essa questão da logística reversa, que vão fundamentar o porquê que eu acho que a logística reversa tem que ser ampliada, tá? Beleza. Então, vale destacar que apenas 3% do lixo eletrônico da América Latina é descartado de forma adequada, segundo dados da Organização das Nações Unidas. Preste bem atenção que eu não falei que sou eu que sei disso. Eu indiquei a fonte. Vocês têm que saber, vocês têm que informar a fonte tá bom? Então, vale destacar isso. Apenas 3% do lixo eletrônico da América Latina é descartado de forma adequada. Fechei o primeiro período. 3 linhas para ele. Percebam que lá, ó, mais 3 linhas eu fecho o outro período e mais 3 linhas eu fecho o outro. Então, nós temos aqui um desenvolvimento com 8 linhas, que é o desenvolvimento 1, que está abordando o argumento 1, que foi o que eu disse lá. Eu não posso escrever aqui sobre outro argumento que eu não mencionei na introdução, porque senão não é coerente a minha estrutura textual. Lembra lá a coerência? Você avisa sobre um, mas aí na próxima parte você escreve sobre algo que não está nada relacionado com o que você prometeu. Cadê? É como se fosse um contrato que você está assumindo, tá? Ok. São 8 linhas, a prof fez essa divisão em 3 períodos. Em cada período, nós temos um acréscimo de uma nova informação, nós temos uma nova estruturação de argumento, de fundamentação para o assunto. Nesta primeira situação aqui, do primeiro período, nós fizemos, tá? Uma fundamentação aqui com um dado que a prof já apresentou para vocês e que é um dado chave. Daí segue. Se observarmos que o Brasil é o 5º maior produtor mundial dessa categoria de resíduos, esse dado mostra-se mais preocupante. Tá percebendo aqui, gente? Olha, marcação de opinião. O dado é preocupante, mas você não disse assim, eu acho que é preocupante. Você apresentou de forma impessoal e ele continua sendo preocupante. Então, afirmei isso aqui também. Tenho mais uma fundamentação com dado e também com explicação aqui nesse caso, uma justificativa. Porque olhando para o geral, eu vejo que o Brasil é o 5º maior produtor mundial dessa categoria de resíduos. Então, esse dado ele é super preocupante. Ok. Olha o tipo de conector aqui foi dando encadeamento também, tá? Depois, deixa a prof alterar a cor. Por conseguinte, mais um conector. Agora eu vou apresentar o que, gente? Consequência. Já que nós temos aquela situação lá atrás, por conseguinte, em consequência, ações de logística reversa, que era o nosso argumento, lembra? O nosso argumento, são essenciais. Olha aqui, ó, mais uma vez eu tenho posicionamento. Você está falando que é essencial que a ação de logística reversa aconteça. Por que elas são essenciais? Eu não deixo só isso ali, que a consequência é de que a logística reversa tem que acontecer para diminuir essa quantidade. Eu venho aqui e apresento uma causa. São essenciais já que essas ações englobam procedimentos de pós-consumo, garantindo o reaproveitamento ou descarte correto dos resíduos de produtos utilizados pelos consumidores. Porque daí nós vamos ter o que, gente? Lá os pontos de coleta. Então, nós fizemos um início com a apresentação do dado, dessa questão que é alarmante do lixo eletrônico. Depois, fizemos uma explicação que o Brasil tem grande parte nesse montante do lixo eletrônico ali e que também não recicla, também não dá o destino adequado. Apresentamos uma consequência e apresentamos uma causa. Não ficou pesado, tá tudo bem pontuado, tá tudo bem segmentado. Não pode, por exemplo, construir um parágrafo de 8 linhas com um ponto final, gente. Um parágrafo de 8 linhas com um ponto final não precisa nem ler para saber que tem problema de segmentação, que tem problema de construção. Fechamos a ideia da logística reversa, vocês perceberam? Precisa ampliar porque tem muito lixo eletrônico e é uma forma de, tá?
Ok. Agora, da 15 a 22, nós temos o desenvolvimento. Nós temos o desenvolvimento 2. O desenvolvimento 2, ele vai trabalhar o argumento 2, ok? Deixa a prof cambiar o color. Olha lá. Ademais, olha a estrutura de conector inicial indicando que continua, que eu estou acrescentando informações aqui. Prof, vamos olhar a segmentação do parágrafo? Sim. Olha lá, aqui nós temos o fecho de um período, tá bom? Aqui nós temos o fecho de outro período e aqui nós temos o fecho de outro período. Então, mais uma vez, nós temos 8 linhas com 3 segmentações, ou seja, 3 mudanças de informação para comprovação da questão do saneamento. Lembra? Nós temos que falar sobre o saneamento para continuar cumprindo com o contrato que assinamos lá na introdução. Ademais, com frequência, a falta de saneamento básico que envolve tratamento de esgoto é a principal causa de milhares de internações e mortes todos os anos, pois o despejo inadequado contamina o solo e as águas. Então, olha lá, aqui nós fizemos uma retomada do argumento 1 com mais informação. Que mais informação? Nós apresentamos que é a principal causa, não ter saneamento é a principal causa de milhares de internações e mortes, que estava lá naquele material das informações do novo marco legal de saneamento, que foi, né, assinado este ano. E ainda confirmo, ainda apresento a causa aqui também, ó. Apresento uma consequência, gente, que é as milhares de mortes por falta, e apresento a causa. Qual que é a causa? O despejo inadequado contamina o solo e as águas. Sabe que lá no lixo eletrônico nós também temos uma questão de contaminação do solo e das águas devido aos metais pesados que estão dentro dos componentes eletrônicos. Só que como a prof tinha também essa informação para a questão do esgoto aqui, eu deixei para falar de contaminação do solo e das águas nesta parte, porque senão ficaria repetitivo. Eu falaria lá de contaminação do solo e das águas e aqui falaria novamente, compreendeu? Deixei lá então na parte da logística reversa do lixo eletrônico no parágrafo anterior para mostrar a questão só realmente da contaminação, da produção, né, de lixo, da reciclagem que não é realizada, do destino adequado que não é dado e feito para os materiais. Ok. Agora, nós seguimos. Deixa eu ir para outra cor. À vista disso, ou seja, em relação a isso que eu acabei de falar de que contamina o solo, ocorre uma maior proliferação de doenças como disenteria bacteriana e leptospirose em indivíduos de todas as idades. Ok, aqui neste período nós temos mais uma fundamentação e essa fundamentação agora é com a consequência que apresenta um impacto na saúde, meus queridos. Apresenta um impacto na saúde dos indivíduos. Por quê, prof? Porque, ó, aquele que pisa em solo contaminado, aquele que bebe, né, a água contaminada, aquele que come o alimento que foi produzido em um solo contaminado, ele desenvolve depois, né, provavelmente ficará doente. E são esses tipos de doenças aqui que levam à morte. Ok. Daí, ó, seguimos com a última parte do nosso parágrafo. O prof apresentou mais uma consequência, lembra disso? Voltando aqui, indo para outra cor. Mais uma vez, o Brasil apresenta números alarmantes em relação ao assunto abordado. Gente, olha aqui, eu tenho posição aqui também, ó, números alarmantes. Eu não falei eu acho alarmantes. Eu usei a marcação de opinião aqui só pelo uso do adjetivo. São números alarmantes, são números preocupantes em relação ao assunto abordado. Já que, por que são alarmantes? Agora eu apresento a causa aqui. Já que metade de sua população não tem sequer coleta de esgoto em suas cidades. Agora aqui, gente, nós temos um probleminha. Por quê? Porque lá no dado falava que quase metade da população. Então isso aqui ele ficou um pouco forçado, generalizou demais. Perdão que a prof colocou. Eu li aqui sem, ó. Quase metade da sua população não tem sequer coleta de esgoto. Se a prof tivesse deixado só metade da população não tem, seria um dado incoerente, porque é quase metade. Prof, poderíamos considerar como uma fake news? Sim, porque ela não é verdadeira, né? Não é metade que não tem, lá diz quase metade, ficou claro aqui.
Agora observe aqui, meus queridos, então apresentamos que são alarmantes porque quase metade da população não tem sequer coleta de esgoto em suas cidades. Então isso indica que muitas pessoas provavelmente ficarão doentes, apresentarão, né, quadros de disenteria ou quadros de leptospirose, porque o solo das suas cidades provavelmente está contaminado, as águas de suas cidades provavelmente estão contaminadas, porque se não tem tratamento de esgoto, gente, o que acontece? É a fossa direto no solo, ou então descarrega direto no rio sem nenhum tipo de tratamento em todos os dejetos, fechou? Então isso é relação de causa e consequência, vai ter muitas doenças, nós teremos muitos doentes porque muitos não têm realmente a questão do saneamento. Infelizmente o Brasil está, né, bem assim atrasado nesse aspecto, tá? Por exemplo, aqui a nossa cidade não tem, tá? A nossa cidade aqui não tem. A cidade maior próxima tem, mas também não tem em toda a cidade, não tem cobertura em toda a cidade ainda. Já avançou bastante, mas não tem em tudo. Agora a nossa não tem em nada e é um contingente populacional assim relevante, né? Interessante. Ok, prof, eu vi que você errou ali. É assim que é para fazer a rasura no texto? Sim, olha lá. Aconteceu aqui um erro, vou deixar como erro para facilitar o teu entendimento, tá? Eu vi que eu errei. O que eu fiz? Eu só fiz um tracinho na palavra que estava errada e escrevi a palavra corretamente à frente. Qual é o limite de rasura na estrutura textual? Tente no máximo somente 3, tá? Ir até 3. Mais de 3 provavelmente você receberá uma penalização. Prof, se eu fiz 1, 2, eles vão descontar pontos? Não, desde que você faça como eu fiz aqui, tá? O que estava errado eu só fiz um tracinho e escrevi a forma correta logo à frente, beleza? Ok. Aqui, gente, nós poderíamos tranquilamente, depois eu percebi, só quando eu já estava passando a limpo a conclusão, que ó, eu usei já que aqui e eu usei já que aqui também. Poderíamos usar outro tipo de conector para não ficar já que nas duas situações. É muito prejudicial essa repetição, prof? Não. Mas tem vários outros conectores que dão uma ideia de causa. Então, aqui poderíamos ter usado, por exemplo, um visto que, tá? Visto que quase metade de sua população não tem sequer. É a mesma ideia, mas mostrando, né, que você tem domínio de vocabulário. Ok. Para fechar o nosso texto agora, vamos para a conclusão, meus queridos. Conclusão. Na conclusão, o que nós fazemos? Nós retomamos a tese, que é aquela de que são variadas as formas e de que é necessário que essas formas sejam aplicadas, que as ações sejam realmente implementadas pelas empresas, praticadas. E nós, como já percebemos que temos problemas em relação às questões de responsabilidade socioambiental, vamos apresentar uma proposta de intervenção, tá bom? Nós temos aqui uma conclusão com 8 linhas, mais um parágrafo com 8 linhas. Vamos fazer a segmentação, ó. Fechou um aqui com 2, fechou um aqui na quarta linha, depois fechou um período aqui na linha 28 e, por fim, fechou o quarto período na linha 30. Vamos observar o que a prof fez em cada uma das partes. Diante disso, ou seja, um conector que dá essa ideia de conclusão. Gente, diante de tudo isso que nós abordamos, depois de falar sobre tudo isso, é fundamental que o sistema de logística reversa seja realmente estruturado e ampliado pelas empresas. Então, o que nós fizemos aqui? Nós apresentamos uma ação e apresentamos também o agente, ou seja, quem é o agente? Quem vai fazer, ó? São as empresas que precisam estruturar e ampliar o sistema de logística reversa. Lembra que a lei falava só sobre a questão das capitais? E que já está bem próximo do período final da lei e nós, não são só as capitais, só os habitantes das capitais que consomem eletrônicos que depois vão gerar, né, os resíduos provenientes dos eletrônicos que também contaminam. Então, precisa realmente ampliar, estruturar isso, não só nas principais cidades do Brasil e não só em alguns pontos. Então, olha lá, apresentei a ação e o agente. Eu não posso ficar só na ação no agente. O ideal de apresentação de uma proposta de intervenção é você falar o que vai ser feito, quem vai fazer, como vai fazer e qual vai ser a consequência. Infelizmente, aqui a prof não conseguiu apresentar para as duas, porque nós precisamos, como nós falamos de logística reversa, lixo eletrônico e esgoto, o ideal para fechar bem o ciclo é apresentar uma ação para a questão de garantia de saneamento, que é um direito humano, né?
e também uma ação para diminuição do lixo eletrônico. Então, como a prof estava com um espaço apertado, não deu para fechar bem quadradinho. Receberei penalização por isso, prof? Conforme o corretor, sim, ele vai, não, tinha que ter falado todos os aspectos aqui. Só que eu, da forma que organizei assim, acredito que seria uma conclusão que ganharia a nota, assim, próxima a, se não a máxima, bem próxima à máxima, tá? Isso já dá também para vocês terem uma ideia bem interessante sobre, né? Ok, apresentei a ação e o agente. Agora eu vou dizer como vai acontecer. Porque assim, gente, é muito fácil falar o que tem que fazer. Tem que parar com isso aí. Tá tudo errado. Mas daí, como que vai resolver? Ok. Isso o que, gente? O que eu falei antes, da ampliação das ações de logística reversa. Isso pode acontecer com a colocação em diversas cidades de inúmeros pontos de coleta de resíduos eletrônicos. Então agora eu apresentei como essa ação será realizada, ok? Outro sim, ou seja, além disso, vamos aqui para o roxinho, é imprescindível, olha aqui, mais uma vez, marcação de opinião de forma impessoal. É imprescindível que o sistema de recolhimento e tratamento de esgoto, veja que aqui eu apresentei na primeira parte, ação para o argumento 1, tá? Ação para o argumento 1. E agora eu vou apresentar aqui ação para o argumento 2. Então, é imprescindível que o sistema de recolhimento e tratamento de esgoto seja garantido a todos, com a continuação das obras de ampliação das redes. Nós não podemos negar que, mesmo que esteja atrasado, que não seja o ideal, que já existem obras de ampliação. Inclusive, o marco legal coloca isso como meta e já determina como tem que acontecer, os passos. Logicamente que recursos serão disponibilizados para que as empresas realmente tenham essas ações. Depois, logicamente, que vai ter também a cobrança na nossa continha lá, mas já tem ação para. Então, eu não posso dizer assim, tem que começar a fazer tudo do zero. Não, já tem muitas cidades isso, tudo certinho, ok? Beleza. Então, é imprescindível que o sistema de recolhimento e tratamento de esgoto seja garantido a todos, porque nós sabemos que não lembra, quase metade não tem, então é importante que seja. E vai ser como, gente? Aqui nós temos a ação, perceba bem isso, mais o como, com a continuação das obras de ampliação das redes. E também temos o agente, porque são as empresas, é o governo, tanto federal, tanto estadual, que tem agido para, tá? Beleza, daí agora nós temos a conclusão do nosso texto. Eu aqui, gente, na minha original tinha acrescentado uma parte a mais. Já vou mostrar para vocês que foi o que eu tive que retirar. Portanto, percebe-se ao conector conclusivo. Percebe-se que atitudes responsáveis relativas ao meio ambiente são necessárias. Olha aqui, fizemos aqui uma retomada da tese baseada em tudo que nós discutimos. É preciso realmente que as ações de responsabilidade sejam aplicadas. Por que elas precisam ser aplicadas? Olha aqui, uma vez que, conector que indica causa. Uma vez que contribuem para a preservação da natureza e para a redução das desigualdades sociais. Todo o meu fecho aqui, gente, tem retomada da tese e anteriormente aqui na primeira parte, aqui a prof também fez uma mudança, sabe? Eu joguei primeiro as ações e depois fiz essa frase de fecho com a retomada total da tese, que eu achei que ficou melhor nesta. Mas nada impede de que você jogue para o início, portanto, percebe-se que atitudes responsáveis relativas ao meio ambiente são necessárias, uma vez que contribuem para a preservação da natureza e diminuição das desigualdades, e daí joga. Diante disso, é fundamental que o sistema dá para reposicionar tranquilamente, tá? Ok, prof, e agora o que você tinha colocado a mais ali? Eu tinha colocado a informação sobre o marco do saneamento, porque desse modo as metas do novo marco do saneamento serão atingidas e esse direito humano será respeitado, que é o direito à questão do saneamento mesmo, tá? Que seria como uma consequência, mas não tinha espaço e a menção ao novo marco de saneamento, ela é meio que nova, na estrutura textual. E não é indicado colocar, porque nós não falamos lá atrás, lembra? Quando falamos de esgoto, não mencionamos esse documento ali, essa lei. Então, na conclusão, não é interessante assim você trazer novos dados, como se concretiza aqui para isso, tá? Não é interessante. Por isso que daí a prof tirou com facilidade nesse caso. Outro detalhe que ficou aqui bem evidente na nossa conclusão foi que aqui, a prof apresentou as
Consequências também, ó. É preciso fazer porque vai contribuir para e, ao mesmo tempo, terá como consequência esse tipo de ação que é a diminuição da desigualdade e preservação da natureza. Tá bom, meus queridos? Era isso. É isso que vocês precisam fazer nesta prova deste final de semana, tá? Sigam esses passos. Leiam bem a questão da proposta. Separem aqueles 10 minutos para fazer todo aquele levantamento que a prof fez de informações que sabe sobre o assunto. Depois organizem o rascunho, pensando nas informações, selecione, perdão, os argumentos que você sabe mais, selecionem 2, viram como que fica bem estruturado, fica bem clara a organização textual. Ok, daí vá para a construção do seu rascunho, introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e conclusão. Por fim, passe a limpo, se possível, vá ao banheiro, sabe, antes de passar a limpo, porque às vezes, como nós estamos com o nosso pensamento muito acelerado e muito próximo de tudo aquilo que nós escrevemos, nós deixamos palavras, sabe, pensamos que escrevemos, lemos como se estivessem ali escritas e não estão, não percebemos erros bobos, tá? Então, é legal dar uma pausa, ou então vai ali, responde, resolve mais umas 2 ou 3 questões de uma disciplina, daí volta e passa limpo o seu texto. Não deixa para passar, sabe, no final da prova, porque é muito difícil, é muito fácil de você ter que realmente, sabe, fazer tudo correndo e não ficar bem feito. A letra, a prof já falou com vocês, pode tanto letra de forma quanto letra cursiva, que é a letra emendada. O que é importante é você manter um padrão. Se é letra de forma, se você optou, é letra de forma do início ao final. Se é letra cursiva, é letra cursiva do início ao final, tá bom? Sempre diferenciando maiúsculas e minúsculas. Se rasurar o texto, faça como a prof indicou, mantenha a estética textual. Prof, tem que colocar título ou não? Título nós só colocamos se vem especificado na proposta, se tem um espaço separado para colocar o título, lá uma linha centralizada ou uma observação dentro da proposta, coloque o título. Do contrário, faça como a prof apresentou aqui. Prof, faço a prova de redação no começo, no meio ou no final. Meus queridos, você precisa saber quando é melhor para você. Quando que fica o seu rendimento? Quando que o seu rendimento é melhor se você faz? É melhor, prof, quando eu faço antes. Quando eu já abro a prova e já resolvo. Prof, é melhor quando eu só faço ao final. É melhor quando eu faço no meio, prof, porque daí eu já cansei de resolver um pouco de questões, daí eu vou e faço a redação. Você precisa se conhecer, tá? Pra mim, é melhor no começo. Eu sento ali e já começo a fazer a redação, porque daí eu fico tranquila, porque eu sei que a redação demora realmente mais do que o restante da prova e que a redação tem um peso importantíssimo e que vai ser a redação que vai me jogar pra cima se eu mando bem lá na colocação, porque a maior parte das pessoas tem dificuldade em organizar estruturas textuais, tá? Então, e passem ali com calma. Nesse momento que a prof falou assim, dê um tempo, não passe direto a limpo, né, do rascunho a limpo, não tente mudar várias partes da redação. É o mínimo só. É perceber uma palavra ou outra que está escrita errada, é perceber um acento que deveria estar e não está, uma vírgula que está no lugar errado. Não fazer grandes transformações, mudar parágrafos inteiros, períodos inteiros. Porque daí a chance de você deixar estruturas inteiras repetidas são enormes e também parágrafos desconexos, tá? Ou até mesmo incoerente. Beleza? Quero deixar aqui para vocês rapidinho informação sobre a assinatura Premium da Nova, gente, plano de 1 ou 2 anos. Quando você vira assinante, gente, que é um valor baratíssimo, tá? Que está aparecendo aí no link do chat, também está disponível lá no site da Nova. Você tem acesso, meus queridos, a todos os cursos da plataforma. Tem um curso lá para Polícia Federal, tem um curso lá para Receita Federal, tem um curso para INSS. Você tem acesso quando vira assinante. Você pode acessar a todos os cursos. Tem a ferramenta de planos de estudo, que tem lá indicando certinho quantas horas vocês têm que estudar todos os dias para aquele concurso que você optou, que matérias, que disciplinas, que conteúdos você tem que estudar cada dia. Tem a plataforma de questões também, você sabe como é importante resolver exercícios para, né, perceber o que você aprendeu, o que não aprendeu ainda, os seus pontos, né, de dificuldade que precisa melhorar. Tem acesso à plataforma Mapa da Prova, tem mentorias semanais quando é assinante, tá? Tem atualizações gratuitas, ou seja, o edital foi publicado e daí tem algumas alterações no curso o curso que a Nova estava vendendo era um curso antes, né, pré-edital.
E daí o edital foi publicado e eles inseriram, por exemplo, um conteúdo novo para a matéria de constitucional. A atualização, ela é automática depois para vocês, tá? Os cursos sempre são atualizados para ficar conforme os editais. E esse aqui, gente, eu amo. Quando você é assinante, você tem direito a fazer o download de 2 apostilas por mês. Prof, você ama por quê? Porque eu sou assinante. Eu também estudo, gente, para concurso. Você pode fazer o download de 2 apostilas, gente. Sabe aquelas apostilas de 1000 questões para o seu concurso? Aquelas apostilas só com direito ou determinada lei toda esquematizada? Você pode baixar 2 por mês. 2 por mês. Olha que maravilha, gente. E também tem os mapas mentais, que eu gosto demais. Lembra que tem livros também, né? PDFs inteiros, os livros digitais, só de mapas mentais, que são as aulas assim todas esquematizadas. E o Tira Dúvidas, tá bem? É isso, meus queridos. Deixo aqui para vocês as minhas redes sociais, para vocês acompanharem um pouquinho mais o trabalho da prof. Aqui o nosso canal do YouTube particular, que é a Jus Polis. Espero vocês em outros momentos, em outras situações aqui nas nossas aulas. Espero que vocês tenham um bom momento de prova e consigam aplicar todas as dicas que eu fui passando durante esses encontros, tá bom? Beijos e até!